Seus sonhos não importam. Não estou aqui para acabar com a sua esperança. Até o final do vídeo, eu espero que você tenha uma expectativa positiva do seu futuro, ao mesmo tempo que valoriza o momento presente. Eu quero falar também desse gráfico aqui e levantar a questão. E se o ato de ficar pensando na nossa vida ideal fosse exatamente o que nos impede de vivê-la? Agora imagine o seguinte cenário. Você olha para a sua vida, percebe tudo o que está faltando, tudo que gostaria de ter, trabalho, relacionamentos, casa, tudo poderia melhorar. Você sabe que não está vivendo o que gostaria. Aí você vai ao banheiro, com o celular na mão, porque está viciado nele, e cada momento pode ser usado para se distrair. Abaixa as calças apenas com uma mão, porque a outra está segurando o aparelho, que é o portal mágico para dopamina. Para que estar consciente das suas necessidades fisiológicas quando você pode rir de memes, não é mesmo? A risada, na verdade, é só através de emojis. Porque na realidade você está franzindo a testa suada. O suor, não sabemos se é pela força necessária, pela falta de fibras, ou pelo fato de você estar na mesma posição há 15 minutos. Seu dedo já não obedece sua mente. Continua rolando o feed abaixo em busca de algo que cause segundos de alívio ou satisfação. O pensamento de levantar é arrastado para cima e distraído pelo próximo vídeo. Quando você de fato consegue retomar sua atenção e dar descarga, uma coisa que não vai embora é a sensação de estar algo errado. Parece que está todo mundo feliz, menos você. Todo mundo está realizando sonhos, menos você. Até apareceu para você o post daquele vizinho mal-humorado que nunca sorri, mas está na praia sorrindo e postando gratidão. Pronto, gatilhos apertados. Você não consegue mais parar de pensar nos seus problemas. Eles grudaram na sua mente e sugam toda a sua energia e esperança. Você pensa, se ao menos eu conseguisse realizar aquele sonho, minha vida seria melhor. Isso foi muito mais específico do que eu tinha planejado. Se eu vivi isso, não me lembro. Mas o fato é que ninguém quer só sobreviver. A gente quer expandir, criar, amar, se divertir, compartilhar e aprender. Retiro espiritual no Egito, volta ao mundo com o pai, Disney com a família, viagem de carro com amigos, viajar pela Europa com o mozão. Eu tive a oportunidade de realizar esses sonhos. Privilégios que me trouxeram novas percepções, mas também trouxeram inquietações. O que não nos contaram sobre realizar sonhos é que a satisfação dura alguns momentos, até o próximo desejo surgir. E com isso, se não tomamos consciência, vivemos em ciclo eterno de frustração, inquietação ou ansiedade por conta dos novos desejos não realizados. E existe uma explicação científica para isso. E é por isso que a gente tem esse gráfico aqui. Isso é um conceito relacionado à psicologia comportamental chamado de adaptação hedônica. Pesquisadores do comportamento humano acompanharam pessoas após mudanças positivas e negativas e viram que depois de algum tempo os indicadores de felicidade e bem-estar tendem a retornar a um nível base. Independente do conteúdo da mudança, a mente logo se adapta e passa a buscar o prazer na ideia da próxima realização. Estudos com pessoas que ganharam em loterias e com vítimas de acidentes trágicos mostraram esse mesmo padrão emocional. É aquela velha história de gente que atrai experiências maravilhosas, mas fica feliz só por algum tempo. Logo depois, voltam ao mesmo padrão de pensamentos, com as mesmas emoções e começam a desejar coisas novas, com a velha promessa de que a vida boa vai começar quando o próximo sonho se realizar. E é por isso que seus sonhos não importam, porque essa promessa de uma vida perfeita, quando você tiver algo, é uma ilusão. O que não quer dizer que garantir as necessidades básicas para você e para sua família não seja importante. Infelizmente, essa é a preocupação de milhões de pessoas, simplesmente sobreviver. Mais uma vez que a nossa relativa sobrevivência esteja garantida,
nossa mente tende a buscar a satisfação em algum momento no futuro. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso. O nosso nível de satisfação, ele, independente das experiências desejadas que temos ou das experiências indesejadas que temos, a gente tende a retornar para esse nível básico de satisfação que está representado por essa linha tracejada aqui. Mas então, como escapar do ciclo vicioso de desejo e sofrimento? A primeira vez que eu fiquei consciente desse ciclo foi quando eu viajei de carro até o sul do Brasil para passar o Réveillon na Praia do Rosa. Assim que eu cheguei lá, eu já estava apaixonado pelo local, cercado de natureza espetacular, pessoas bonitas, só que uma sensação estranha me acompanhava. Parecia que eu estava mais feliz semanas antes, sonhando e animado pela viagem, do que quando eu estava lá de fato vivendo aquilo. Eu sentia que tinha algo errado, mesmo tudo estando maravilhoso na realidade exterior. Acontece que a minha realidade interior não estava tão bem. Eu não estava bem comigo mesmo, por isso sentia que eu não estava conseguindo absorver toda a experiência. Um dia eu subi em um dos morros para ver a praia de cima e senti como se minha energia tivesse entalada aqui. Um sentimento estranho e inédito até então. Era como se eu tivesse comido algo que não tinha descido direito, fazendo com que eu não me sentisse confortável na minha própria pele, no meu próprio ser. Não entendia como eu poderia estar em um dos locais mais incríveis que eu já tinha ido e não estar muito mais feliz. Acontece que era tudo mental e emocional. Essa bagagem eu trazia de casa. Só depois percebi que eu estava lutando comigo mesmo, porque acreditava que eu precisava fazer mais e ter mais resultados para poder estar em paz. Sei que isso pode parecer um daqueles memes de white people problems, problemas fúteis, de pessoas sem consciência, mas o meu ponto aqui é expressar uma sensação nada fútil, um incômodo que acredito que todo mundo sente de vez em quando, independente de raça, gênero ou quantidade de dinheiro. Uma existência de tranquilo desespero, como o escritor Henri Thoreau, que acho que é assim que se fala, escreveu. A tranquilidade vem da rotina, do viver no piloto automático, e o desespero vem de uma mente inquieta, distraída, que quase nunca está no momento presente, de forma plena. Essa não aceitação do agora, Eckhart Tolle, meu autor favorito, autor do livro O Poder do Agora, explicou que se forma como um ruído constante de pano de fundo que fica com o tempo imperceptível. Igual quando a gente deixa de reparar no barulho da geladeira ou no barulho do ventilador, do ar-condicionado. Essa estática é o barulho da resistência interna criada por não aceitarmos aquilo que já é. Em 2022, eu tive a oportunidade de realizar 2 sonhos em um: conhecer o Egito e ir em um retiro espiritual do Cryon. Eu me lembro a primeira vez que vi a pirâmide de Giza. Ela estava de noite, porque eu cheguei de madrugada, quando eu percebi algo no meu campo de visão. Aí eu olhei para trás e eu precisei levantar o pescoço e lá estava a penumbra dela. Monumental, parecia que ela estava olhando para mim. Eu impactado, eu quase caí de costas. Eu sinto que eu não consigo traduzir em palavras tudo que foi essa viagem, mas em uma das experiências mais incríveis que vivi, de novo, minha realidade interna às vezes se tornava confusa e desconfortável. Todos os meus medos, traumas e inseguranças pareciam borbulhando dentro de mim. Hoje eu entendo que tudo isso foi necessário para eu tomar consciência e curar padrões que já não me serviam mais. Nos últimos 7 anos, eu sinto que a minha jornada de autoconhecimento se intensificou. Desde então, aqui estão os 4 conceitos que mais me ajudaram a viver em paz, com muitos sonhos, pouca ansiedade e várias realizações. O primeiro conceito é o que eu chamo de primazia do ser. Significa que o ser vem antes de fazer e ter.
Nosso estado de ser impacta em tudo que fazemos. Nossas crenças, nossos valores e emoções transbordam para tudo que fazemos. A forma como a gente foi condicionado nos leva a crer que a única forma é fazer para ter e então ser. Esse é o caminho mais linear e evidente. Por exemplo, eu preciso treinar para ter resultados físicos e então ser considerado um atleta. Ou então eu preciso escrever todos os dias para ter páginas escritas, livros e então ser um escritor. O conceito de primazia do ser não descarta a ação, mas entende que ela é uma consequência natural do nosso estado de ser, do nosso estado de consciência. A qualidade da nossa ação é diretamente proporcional ao grau de presença que dedicamos a ela. E segundo Eckhart Tolle, presença pode ser definida como atenção, tanto para a realidade interior quanto para a realidade exterior. A polaridade em tudo é o segundo conceito. Sempre gostei do símbolo Yin e Yang. Me lembro desde criança que ele sempre me chamou a atenção. Mas só fui entender seu significado anos mais tarde. A semente do positivo e do negativo está presente em tudo, inclusive dos nossos sonhos. É por isso que aquele trabalho tão esperado, com o tempo, passa a se tornar fonte de estresse e ansiedade. Aquele relacionamento desejado, que no começo era só amor, também pode trazer dor. Ou então, aquela viagem sonhada que traz animação e dor de cabeça ao mesmo tempo. O positivo e negativo, a luz e a sombra, o dia e a noite, desejo e sofrimento. Isso significa que, enquanto estivermos nessa condição tridimensional, sempre estaremos sujeitos à influência da polaridade. O que quer dizer que em qualquer circunstância, foi foda. Em qualquer circunstância, podemos encontrar aspectos desejáveis e não desejáveis, até mesmo quando estamos vivendo aquilo que sonhamos. Surf interno. Isso é um tema para o vídeo à parte, por isso eu vou resumir aqui. O conceito que chamo de surf interno é o seguinte: o que fazemos em alinhamento nos dá energia. Já o que fazemos em resistência nos tira energia. Gosto de pensar que a diferença entre remar contra ou a favor da maré, só que essa maré é interna e emocional. Ou seja, quando estamos agindo alinhados com a nossa essência, estamos gerando energia. É aquilo que fazemos com entusiasmo e perdemos a noção do tempo. Muitas pessoas se referem a isso como estado de fluxo, o flow. Mas o que eu não vejo muita gente focar é no aspecto espiritual ou multidimensional dessa ideia. É sobre perceber que existe uma reserva infinita de energia e vitalidade que somos capazes de acessar. A viagem aqui é perceber que somos tanto a pessoa que surfa, como também o próprio mar. Terceiro conceito, evolução dos desejos. Somos parte de um universo em expansão, por isso acredito que está na nossa essência a constante busca por expansão através da realização dos nossos desejos. Sei que é comum atribuir a Buda a frase que os desejos são a raiz do nosso sofrimento. Acredito que, como vários outros mestres, alguns de seus ensinamentos foram mal interpretados. Na verdade, acredito que Buda ensinou que o sofrimento humano vem da não aceitação da natureza efêmera das coisas e do apego a esses desejos. Ou seja, a identificação com a mente, a criação da história mental chamada Eu e os Meus Desejos. Eis a minha interpretação. Os desejos, quando são utilizados para alimentar nosso ego, nos causam sofrimento. Agora, quando servem como inspiração para agir em alinhamento, sem nos identificarmos com a nossa mente e em paz com o presente, os desejos são uma ferramenta de permissão para nos tornar tudo aquilo que já somos, em um campo de infinitas possibilidades. Muitas pessoas não agem nas suas paixões
por não acreditarem que podem viver disso. Mas antes de viver disso, é preciso viver isso. Ou seja, começar onde você está, usando o que você tem, fazendo o que você pode. Mais uma vez, curtindo o processo. Por exemplo, viver de YouTube é um dos meus sonhos. Mas enquanto eu não vivo disso, eu estou vivendo isso. Eu amo pensar em novas ideias, escrever roteiros, gravar vídeos, por mais desafiantes que sejam. Eu estou aqui lendo o roteiro, tentando olhar para a câmera, comendo palavras, mas é isso. Eu estou na prática aqui, eu estou praticando, estou vivendo esse jogo. Eu estou curtindo porque o processo é um jogo de aprendizado infinito. Esse é o primeiro vídeo que eu estava adiando por anos e provavelmente ele vai ser ruim. Mas vai ser legal ver daqui a alguns anos a minha evolução. Então, criar conteúdo me ajuda a organizar e incorporar as minhas ideias. E se isso está gerando valor para você, todo mundo ganha com isso. Então, se a gente está identificado com a nossa mente, ou seja, se a gente acredita em todos os nossos pensamentos, a mente sempre vai ficar alternando entre medo e desejo. O medo psicológico vem do temor de perdermos algo que consideramos nosso. E com isso, a nossa autoimagem ser diminuída. Já o desejo ele contém a semente dos sonhos que prometem uma autorrealização no futuro. Não estou falando aqui que a gente tem que parar de sonhar. Sonhar é bom, realizar é melhor ainda. O problema é quando projetamos a nossa salvação para algum momento no futuro. Dessa forma, a gente se afasta do único lugar que a vida acontece, aqui e agora. Resumindo, quebrar o ciclo é uma questão de percepção. E quando falamos de percepção, estamos falando também de consciência. Existem algumas ações que podemos realizar para treinar a nossa atenção. Acredito que uma das melhores formas de incorporar hábitos é criar jogos. Por isso, eu estou criando um jogo de autoconhecimento e intuição. Nele, temos uma parte só para treinar a atenção, que eu chamei de lupa. E essas são as 4 ações que pratico para sair do piloto automático e refinar a minha percepção, que são partes da lupa. Número 1. Meditação. Assumir que nossa consciência é muito mais poderosa do que nos foi ensinado. Desconhecemos todo o poder do nosso cérebro. Quem dirá da consciência? Muitos acreditam que a consciência é gerada pelo cérebro, mas eu acho o contrário. O cérebro está contido na consciência. Os cientistas não sabem definir bem o que é consciência, nem mesmo a realidade. Já se falam que existem possibilidades de vivermos em uma simulação. Acredito que vivemos em uma simulação da nossa própria consciência, sendo a realidade física uma ilusão, mas a nossa experiência dela é real. Não somos seres humanos em busca de experiências espirituais. Nossa essência é espiritual, é energética e temos uma breve experiência humana. Por questões práticas, vamos assumir que a nossa consciência é igual à nossa atenção. E a energia flui para onde a nossa atenção flui. Isso fica muito claro com a prática avançada de meditação, quando nós conseguimos sentir os nossos centros de energias, os chakras, apenas por levar a atenção para certos pontos do nosso corpo. Com isso, expandimos tudo aquilo em que a gente foca. Nosso trabalho é levar a nossa atenção para mais daquilo que queremos experienciar. Somos seres vibracionais em um universo vibracional. Quando dizemos sim para algo, incluímos na nossa vibração. Só que quando dizemos não, também incluímos na nossa vibração. Vivemos em um universo baseado na inclusão. A famosa lei da atração é uma consequência natural desse padrão. Quando eu digo não pense em um elefante rosa, por alguma fração de segundo passou pela sua consciência a imagem mental daquilo que eu falei para você não pensar. É por isso que com a experiência na meditação,
percebemos que não conseguimos controlar a mente, muito menos usar a mente para tentar frear a própria mente. Nosso trabalho é remover a atenção, a consciência, para a respiração. Nosso trabalho é mover a atenção, consciência, para a respiração, sensações ou qualquer outra coisa que permita criar um espaço entre fluxos de pensamento. Uma vez criado o espaço entre a frenética atividade mental, nos permitimos acessar níveis mais elevados da nossa consciência, conhecido como alma, espírito ou eu superior. Chame do que quiser. O rótulo não importa. Nem acredita em mim. O importante é você experimentar por conta própria. Aprenda a acalmar sua mente, mudar suas frequências cerebrais e ter outras percepções. Com isso, será cada vez mais fácil identificar os aspectos positivos e negativos de qualquer circunstância. Com o tempo, a gente percebe que sempre temos o controle do nosso foco. É a velha história de enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, ou então do meme dos 2 lugares no ônibus. O que vejo pouca gente falando é como podemos praticar essa habilidade. Treinar a nossa atenção é como fortalecer um músculo, e a meditação é a academia. Nesse ano eu completo 9 anos de meditação diária. 9 anos meditando todos os dias, sem falhar. E esse único hábito mudou minha vida. Eu posso fazer um vídeo só explicando todos os aspectos dessa mudança, mas a principal é essa: o aumento exponencial da autoconsciência, a autoobservação. Meditação é a sua conexão superior. Segunda parte da lupa: contemplação. Essa é uma das capacidades humanas que mais estão em perigo de extinção. Isso por conta da disputa feroz pela nossa atenção, através da quantidade de estímulos virtuais digitais. De que adianta você sonhar com praias paradisíacas se quando você chegar lá, você não conseguir absorver a beleza do local, por conta da atividade incansável da sua mente? Quando o nosso ego não está sugando toda a nossa energia, atenção, conseguimos ver os pequenos milagres diários. O canto dos pássaros, as cores das flores, o cheiro de terra molhada, a brisa fresca. Se você não consegue dar uma volta na natureza, perto de onde você mora, em um estado contemplativo, de atenção plena, não espere que você será mais feliz quando viajar para longe. Porque onde quer que vamos, nos levamos, carregamos nossa bagagem emocional, nossos medos, nossos traumas, disfunções. Claro, novos estímulos podem distrair um pouco, mas não por muito tempo. Mesmo antes do voo de volta, percebemos que trazemos uma insatisfação minuciosa. Eu estou aqui para te lembrar que quando escolhemos, conseguimos enxergar a beleza divina em qualquer lugar. E o único local que podemos aliviar esse peso mental é no eterno aqui e agora. Controle de zoom. Já aconteceu com você de tirar uma foto em grupo e depois todo mundo pedir para ver a imagem dando o zoom na própria cara? Então, o controle de zoom é tipo isso, só que a foto é a sua consciência e tudo se passa na sua mente. Sempre que alguém me diz, não quero mais experienciar isso, seja conflitos familiares, problemas no trabalho ou na saúde, eu devolvo com a pergunta, mas então o que você quer? Minha intenção é ajudar a pessoa a focar mais naquilo que ela quer do que no que ela não quer. Porque, como falamos, nossa energia flui para onde a nossa atenção flui. E com isso, expandimos aquilo que estamos focando, mesmo se colocamos um não na frente. Acredito que devemos nos permitir sentir tudo o que precisamos. Positividade tóxica, para mim, é quando não honramos nossos sentimentos e insistimos em uma crença de como deveríamos estar nos sentindo, ao invés de encararmos a nossa situação atual. O problema é quando o ego utiliza a energia para influenciar nossos pensamentos e alimentar as nossas emoções. Isso inicia uma espiral de negatividade.
como se a gente começasse a se afundar em uma areia movediça. A energia vital é desviada para alimentar o que chamamos de corpo de dor. O corpo de dor é como se fosse um parasita psíquico, que nada mais é do que o acúmulo de todas as emoções negativas que não processamos com atenção plena. Encontre formas de expressar o que sente, sem que você fortaleça a imagem mental de si mesmo como vítima daquela situação. Movimentar o corpo, escrever, ficar em silêncio são as minhas favoritas. Mas o controle de zoom é a prática que podemos fazer a qualquer momento. Para explicar, precisamos aceitar a premissa de que somos parte da fonte criadora e que isso implica que somos extensão de uma energia que traduzimos como bem-estar. Ou seja, quando nos sentimos bem, estamos alinhados com a fonte. Quando nos sentimos mal, estamos em desarmonia com a nossa energia essencial. Imagine que você está dirigindo em uma estrada boa, aquelas rodovias tão bem conservadas que parecem um tapete. Então, de repente, por um pequeno descuido, você acaba movendo o carro para a direita e entra no acostamento. Então, o carro começa a tremer por conta da qualidade do asfalto. E você agora precisa desviar de buracos e pedras. A experiência de dirigir na estrada é bem melhor do que no acostamento, porque fluímos com mais harmonia. Assim é fluir pela vida em alinhamento com a nossa essência, comparado quando não estamos em harmonia. Emoção significa literalmente energia em ação. Podemos pensar também como uma bússola de alinhamento interno. Nossas emoções são as traduções das energias que se movimentam pela nossa consciência. Por isso, elas são as nossas grandes indicadoras de ação. Dito isso, o controle de zoom é o seguinte: toda vez que nos sentimos mal, generalizamos, a gente generaliza. Isso diminui o momento energético. Toda vez que nos sentimos bem, a gente especifica através da nossa atenção. E isso aumenta o momento de energia. Exemplos práticos disso acontecendo serão temas de outros vídeos. Número 4, da área da lupa. Uma das principais coisas que temos é o precisamos é o autoconhecimento para discernir sonhos autênticos de sonhos condicionados. Sonhos é a quarta área da lupa. Ou seja, se os sonhos que temos estão alinhados com a nossa essência ou se são apenas projeções artificiais construídas pela nossa sociedade, familiares ou amizades. Desejo que todo mundo possa experienciar a realização de uma intenção, aquele momento em que tudo parece mais brilhante, os cheiros mais agradáveis e marcantes, a gente parece que se movimenta de forma mais suave, quase flutuando, tudo parece estar se alinhando. Você percebe sincronicidades que são difíceis de explicar, todos os seus 5 sentidos estão imersos na experiência e querendo que o tempo pare, ou que aquela circunstância dure para sempre. Visão, toque, paladar, cheiro, audição, todo o seu corpo querendo absorver e registrar o máximo daquela situação. Ânsia por viver, tudo passa a fazer sentido, você sente a elevação da sua energia, a respiração suave te guia, enfim, aqueles dias bons que guardamos com carinho na memória e no coração. O que fiz agora foi um tipo de controle de zoom. Tentei especificar ao máximo como uma experiência de realizar sonhos se pareceria. Dessa forma, a intenção é aumentar esse momento. Eu estou aqui para te lembrar que a salvação não está nos seus sonhos. Está na jornada até eles, ou seja, no eterno momento presente. Se você sabe que não está vivendo a vida que queria, ficar pensando que seus sonhos são a solução para tudo vai te impedir de viver no momento presente. O treinamento constante é elevar o seu nível base de bem-estar, estando no agora através de práticas de atenção plena e gratidão. Por isso que sonhos não importam, porque as circunstâncias externas não devem influenciar nosso estado interno, e sim o contrário. É por isso que a gente tem aqui esse gráfico, que é o gráfico do nível de satisfação pelo tempo. A gente percebe aqui que o nosso nível básico de satisfação, ele tende a ser constante independente das experiências desejadas ou indesejadas. A gente tende a voltar para esse
nível aqui. Então, o trabalho é a gente ativamente elevar esse nível básico, que é o nosso estado de ser. A gente acredita que a gente precisa fazer, sempre estar fazendo, para ter essas experiências que a gente deseja, só que a gente tende a retornar para o nível básico do estado emocional, que foi o que eu falei, que a gente consegue aprimorar ele através de práticas de gratidão, encontrando motivos para se sentir grato, é o famoso count your blessings, né? Conte as suas bênçãos, e também desenvolvendo, incorporando na rotina práticas de atenção plena, de contemplação, a gente conseguir enxergar, conseguir ter uma atenção, um espaço entre os fluxos de pensamento, então ter novas percepções. Então, por quê? É a diferença de ter o foco nos pontos de manifestação versus o foco no processo. Aqui eu ilustrei dessa forma, é como se a nossa vida fosse essa linha e a gente tende a focar em pontos de manifestação que são característicos, são marcantes. Só que a maior parte da nossa vida se dá no processo até esses pontos. Então, isso aqui é um chamado para a gente tirar do pedestal nossos sonhos e começar a observar que o processo até a nossa jornada, o processo até os nossos sonhos, ele é valioso e é a maior parte da nossa vida. Então, para terminar, uma frase aqui da Esther Hicks que eu gosto muito, que é: tudo que queremos manifestar é porque acreditamos que iremos nos sentir melhor quando acontecer. Mas então, por que não se sentir bem desde já? E é com essa ideia que eu tô aqui para te lembrar que a salvação não está nos seus sonhos, está na jornada até eles, ou seja, no eterno momento presente. Mas essas ideias a gente continua no próximo vídeo. Paz.